Olá, olá e olá. Que a graça maravilhosa de Cristo possa invadir o seu coração, a sua casa e a sua família nesta manhã que o Senhor fez. Amém, amados? Eu sou o pastor Danilo Fernandes e o papo aqui é Jesus Cristo. Tá certo, queridos? E nesta manhã, antes de eu ler um texto da Palavra de Deus e fazer um breve comentário, eu quero oferecer aquele nosso cafezinho inimitável. E nesta manhã, o meu cafezinho vai lá para um lugar bem longe, lá para o pastor Jadir e a sua família. Amém, queridos? Pastor Jadir, que Deus abençoe a obra que se iniciou no sábado aí. Seja uma bênção no lugar que você está. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Só até aqui, queridos. Jesus aqui ele estava sendo questionado por aquilo que ele fazia. E os fariseus e os saduceus, eles eram inimigos de Cristo. Eles eram inimigos daquilo que Jesus estava fazendo. Porque a fama de Jesus começou a crescer muito. E isso incomodou os fariseus e os saduceus, que já viviam, né, desde os primórdios ali e não faziam o sucesso que Jesus estava fazendo. E isso trouxe no coração deles ciúmes, inveja, um ódio mortal de Jesus, tanto é que planejavam matá-lo. E aí Jesus ele vem e fala a respeito do que eles perguntaram para ele, dos sinais, né? E Jesus responde para eles na cara dura assim, fala: vocês são hipócritas. Vocês sabem discernir o tempo, mas não sabem, né, fazer separação do que é bom e do que é ruim. Vocês são hipócritas. E vai embora. Né? E aqui é interessante, porque depois, mais para frente, ele fala para os discípulos dele, fala: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por que Jesus fez essa colocação para os seus discípulos? Porque Jesus sabia, querido, que quando alguém estivesse sendo observado por muita gente, alguém que estivesse sendo ovacionado por muita gente, iria causar inveja, iria causar ciúmes, iriam causar despeito. E os despeitados, e os invejosos, e os ciumentos que achavam que eram alguma coisa, porque eles faziam parte de um grupo dentro do contexto, né, dos fariseus e dos saduceus, eles se achavam os únicos que tinham o direito de falar, de fazer, de executar qualquer coisa relacionada a Deus, a Jeová, a religião. Quer dizer, eles tinham a verdade absoluta. Então Jesus fala: cuidado, porque essas pessoas, elas vão fermentar, o fermento delas é estragado, o fermento delas não presta. O fermento dela vai estragar a levedura do bolo. Você já fez um bolo que colocou fermento estragado lá? Eu já fiz, querido. Eu fui fazer um pão uma certa ocasião aqui e pus um fermento vencido, sem perceber. Não prestou para nada, não cresceu o pão. Encruou. Tivemos que jogar fora tudo aquilo lá. E o fermento que Jesus está falando é a mesma coisa.
Quando você estiver se destacando em algo que você faz, porque o pastor te pediu e foi aquilo que você é vocacionado por Deus para fazer, você vai ser bem-sucedido, porque você vai estar debaixo da graça de Deus. Mas se prepare, porque isso vai trazer o fermento dos fariseus sobre você. Eles vão fermentar aqueles que estão ao redor, eles vão fermentar, eles vão perguntar, olha, quem é esse aí para fazer tudo isso? Esse aí não é o filho de José e de Maria? Por que ele está fazendo tudo isso? Percebe? Os fariseus, é o fermento. Jesus fala aqui o fermento dos religiosos. Olha, não se misture com os fariseus e nem com os saduceus, porque eles são fermentadores de contenda. Aquele religioso que se acha o santo, mais religioso que todo mundo, cuidado com esse. Esse é o mais perigoso que tem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é invejoso, ele é ciumento, ele é semeador de contenda. E aí Jesus fala dos saduceus, e mais uma outra passagem que eu acho muito interessante também, Jesus fala assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Cuidado. E aí eu perguntei, questionei ao Espírito Santo a respeito do fermento de Herodes. E me subiu ao coração a resposta do Espírito Santo. Cuidado com os políticos. Herodes era um político. Herodes era o rei na época. Tá? Herodes era um político igualzinho que nós temos hoje. Principalmente aqui no nosso país, né? Um político corrupto e corruptível. Que ele não conseguia corromper, ele mandava matar ou prender. Foi assim com João Batista. Ele não conseguiu corromper João Batista. Então, arquitetou um plano para cortar a cabeça de João Batista. Então, Jesus está falando aqui, olha, não se misture com o fermento daqueles muitos santarrões religiosos, mas também não se misture com os políticos. Tá? Faça a diferença lá no meio do político. Não seja mais um que vai se corromper lá dentro. Porque o fermento do político é corromper, é estragar a massa do bolo. E Jesus ele é bem pertinente aqui, né? Então, você que tem um desejo, né, de se eleger para algum cargo público, não é proibido, querido, de maneira nenhuma. Né? Porque se você não for, mas para fazer a diferença, vai estar lá um corrupto que vai estragar a vida de todo mundo. Então, melhor é você ir, mas fazer a diferença. Porque se você chegar lá e se corromper, você não vai prestar para nada também. Só vai prestar para jogar no fogo e ser lançado no inferno. Só para isso, mas para nada. Então, querido, Jesus ele é sábio. E a melhor coisa que a palavra de Deus nos exorta é obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer, entender e executar aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Então, nessa manhã, querido, fique atento com o fermento dos fariseus ao seu redor. Fique atento com o fermento dos políticos ao seu redor, sabe? Porque é muito fácil, né? E o dinheiro convence. O dinheiro convence. E é a arma que o político tem para te tirar do propósito de Deus. Então, tome cuidado, querido. Fique com essa palavra. Leia Mateus 16. Leia, o subtítulo lá diz, o fermento dos fariseus. E você vai ver o que Jesus está falando conosco. Tome cuidado. Continue fiel àquele que te salvou e te prometeu. Amém, querido? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Deus abençoe o Brasil e livre o Brasil do que está acontecendo. Né? Quem não é cego está vendo o que está acontecendo. Corrupção, as inversões de valores, as pessoas honestas sendo presas, os bandidos sendo soltos, traficante, pedófilo, sendo defendido com unhas e dentes pelo fermento dos políticos. Então tome